Abramos nossas Bíblias em Daniel, capítulo 6. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Daniel. E como eu disse no primeiro culto, a simples leitura deste texto já seria suficiente para nós, mas precisamos compartilhar com os irmãos alguns princípios que nós aprendemos com esse texto. Daniel, capítulo 6, você pode localizar esse texto na sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada: Dario decidiu constituir 120 sátrapas. Sátrapas eram governadores das províncias da Pérsia, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse prejuízo algum. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, anulada, cancelada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum.
não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra ti, contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram jogados na cova dos leões. Eles, os seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Que Deus abençoe e aplique esta palavra bendita aos nossos corações. Quero deixar um dever de casa para os irmãos. Por favor, leiam o capítulo 4 para o culto da noite. Hoje à noite estaremos meditando no capítulo 4 de Daniel. Meus amados, temos aqui um texto que certamente fala por si só. Como disse, não precisaria pregar, mas gostaria apenas de fazer alguns poucos destaques dentre muitos que poderiam ser feitos a respeito deste texto. Poderíamos pensar, por exemplo, nas consequências das nossas ações para as nossas famílias. Daniel foi jogado na cova dos leões sozinho, mas aqueles que tramaram aquela situação toda contra ele foram lançados na cova dos leões juntamente com as suas famílias. Esposas e filhos foram mortos por causa da decisão dos seus pais. Mas vamos deixar isso aí para um outro sermão. Só peço que você pense, que você reflita, que as suas decisões trazem consequências sérias para você e para a sua família. Não se esqueça disso. Temos nesse texto 2 decretos do rei. O primeiro, determinando que num espaço de 30 dias, ninguém poderia fazer uma oração sequer, a não ser ao próprio rei. O decreto elevava o rei Dario à condição de um Deus, como se ele pudesse, como se ele fosse capaz de ser um Deus. Durante aquele tempo, durante aqueles 30 dias, ninguém poderia fazer uma oração a nenhum outro Deus que não fosse ao Deus chamado Dario, como se ele fosse um Deus. Na verdade, ele era um ser humano como eu e você, como qualquer um de nós. O segundo decreto, no final do capítulo, é um decreto que Dario faz espontaneamente. O primeiro decreto, ele foi compelido pelos inimigos de Daniel a escrever. O segundo decreto, no final do capítulo, ele escreve voluntariamente, de livre e espontânea vontade, simplesmente porque ele deseja que todos os povos, línguas e nações temam e tremam diante do Deus de Daniel. E ele acrescenta, porque ele é o Deus que salva, ele é o Deus que livra, ele é o Deus que opera maravilhas. Isso é um homem ímpio falando. Isso é um homem que não tem
um relacionamento com Deus falando, mas que conheceu o poder de Deus através da vida de Daniel. Deus foi glorificado através desse servo precioso chamado Daniel. Deus usou Daniel para que ele fosse glorificado. Isso me faz lembrar de Mateus capítulo 5, verso 16, onde Jesus nos diz que, antes no verso 13, ele afirma que nós somos o sal da terra, no verso 16 ele diz que nós somos a luz do mundo. E somos a luz do mundo para que pratiquemos obras de justiça, para que pratiquemos obras que glorifiquem a Deus, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem não a nós, mas a Deus, que faz esta obra por meio de nós, através de nós. Eu quero encorajar você, a partir do exemplo de Daniel, a viver de tal maneira que Deus seja glorificado através da sua vida. Deus seja glorificado através da sua vida. Para que Deus seja glorificado na sua vida, você precisa decidir fazer diferença a partir do lugar onde Deus colocou você. No verso 3 nos diz que Daniel se destacou entre os sátrapas, os governadores das províncias, ele se destacou entre os presidentes. Então nós temos aqui uma hierarquia, primeiramente os governadores, depois os presidentes, depois o rei, sua majestade. Então os governadores estavam submissos a 3 presidentes, um desses presidentes era Daniel. E os 3 presidentes precisavam então prestar contas ao rei. Ele se destacou entre os governadores, ele se destacou entre os presidentes, de tal forma que o rei pensava em constituí-lo como um primeiro-ministro, liderando todo o reino. Porque nele havia um espírito excelente. Nele havia um espírito excelente. Se você deseja viver para a glória de Deus, decida fazer diferença. Daniel se destacou, algumas versões dizem, Daniel se distinguiu dos demais. Aquele exilado de Babilônia, ou na Babilônia, exilado de Jerusalém para a Babilônia, que saiu da sua terra, fora levado da sua casa, talvez estivesse ali sozinho, sem seus parentes, sem seus familiares naquela terra, estava ali vivendo numa terra distante, num contexto completamente distante, diferente do qual estava habituado. Ali, na Babilônia, aquele homem fez diferença. Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança, mudança na mente de vocês, mudança que começa dentro de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Quando a gente pensa que o crente precisa viver de uma maneira diferente das demais pessoas, normalmente se pensa apenas numa diferença externa em termos de aparência de piedade. Essa foi a interpretação dos escribas e fariseus da época de Jesus. Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Especialmente naqueles cemitérios mais antigos, é possível a gente encontrar verdadeiros mausoléus, lindos por fora. Cada peça de granito que daria, de repente, para colocar no piso de uma casa inteira. Jesus disse, vocês são sepulcros ornamentados por fora, mas vazios por dentro, porque dentro só existe corrupção. O Evangelho é o Evangelho do coração, e a diferença começa no coração.
Até porque, como disse Jesus, se houver uma incoerência entre o nosso coração e o nosso exterior, entre o nosso coração e aquilo que a gente faz, nós seremos hipócritas. Seremos diferentes de todos por fora, iguais a todos por dentro, alimentando dentro de nós as coisas que todos normalmente alimentam: ódio, rancor, ira, amargura e tantas outras coisas que destroem as pessoas. Precisamos pedir a Deus que nos dê corações limpos e puros, porque a diferença começa dentro de nós. E se o nosso coração for diferente, o nosso exterior será diferente, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Aquilo que está alimentando, fortalecendo o nosso coração, virá para fora, transbordará em palavras gentis, amorosas, que abençoarão aqueles que estão ao nosso redor. Certamente Deus espera que estejamos dispostos a fazer diferença com a nossa vida, a partir do nosso coração, especialmente porque o nosso coração é onde nós damos mais trabalho para Deus. Nosso coração é exatamente onde damos mais trabalho para Deus. O nosso eu, muitas e muitas vezes, se recusa a quebrantar-se e a render-se diante da soberania e da autoridade de Deus. O crente faz diferença quando se encontra no centro da vontade de Deus, ainda que o centro da vontade de Deus seja a cova dos leões. Ainda que o centro da vontade de Deus seja a cova dos leões, ele estará seguro. Ele estará seguro, porque está no centro da vontade de Deus, e a sua vida certamente fará diferença por onde ele passar. Será que o mundo tem visto diferença em nós, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, nos nossos relacionamentos, nas nossas ações e nas nossas reações? Ou será que o nosso relacionamento com Deus é tão superficial que não causa nenhuma diferença nas nossas atitudes? Não podemos esquecer que Daniel foi minoria onde ele estava. Ele estava provavelmente sozinho. Os leões não estavam somente dentro da cova, estavam fora da cova também. Ele estava cercado de leões, tentando destruir a sua vida, tentando encontrar um meio de acusá-lo de algo errado. Com Daniel nós aprendemos que é possível negociar como todo mundo negocia, é possível praticar a corrupção como todo mundo pratica, é possível namorar como todo mundo namora, é possível viver a vida comum no lar como todo mundo vive, é possível falar mal dos outros como todo mundo fala. Afinal, muitas pessoas pensam que integridade é só não roubar. Falar mal dos outros também é falta de integridade. Fazer fofoca também é falta de integridade. É possível alimentar rancor e ódio, como a maioria faz. Assim, precisamos perguntar a nós mesmos que diferença, na verdade, Deus tem feito em nós. Que diferença temos permitido Deus fazer em nós? Daniel se destacou. Ele se destacou e fez diferença na sua geração, e Deus quer nos usar para fazer diferença neste mundo de tal maneira que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Mas certamente, para que Deus seja glorificado, nós precisamos manter o nosso compromisso com Ele, a todo custo e em todo tempo. Vá comigo ao verso 5. O verso 5 é muito interessante. Os inimigos de Daniel estão dizendo: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Ou seja, na lei dos medos e dos persas, nós não vamos encontrar nada. Já averiguamos tudo, já examinamos tudo. Ele não deixa, não dá
uma oportunidade para a gente acusar. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lei que confronte com a lei do Deus dele. A lei do Deus dele manda que ele ore, que ele busque a Deus e tal. E se nós fizermos uma lei que mande que ele ore somente ao rei, ele vai descumprir essa lei. Ele vai descumprir essa lei. É verdade que nem sempre a lei dos homens está afinada, ajustada à lei de Deus. Daniel havia decidido viver de acordo com a lei de Deus. Então você saiba que se você tomar a decisão de viver exclusivamente em função da lei de Deus, você poderá passar por pressões, por adversidades e por muitas dificuldades. Mas não se esqueça que vale a pena. Não se esqueça que vale a pena. A lei de Deus nos indica o caminho seguro para a nossa vida, ainda que seja o caminho que nos leva até a cova dos leões, porque Deus honra a quem decide viver segundo a sua lei. Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Deus mandou o seu anjo para livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha de fogo ardente, aquecido 7 vezes mais. Deus é quem faz esta obra porque Ele honra aqueles que se submetem à sua lei. Daniel tinha um compromisso com Deus que o levava a ter uma vida íntegra, a ser o mesmo, a ser um só, em todos os lugares, em todos os ambientes. Seria muito fácil Daniel conformar-se aos padrões da Babilônia. Ele estava sozinho, ele era minoria, estava distante da sua terra. Mesmo assim, Daniel procurou viver uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Deus deseja que sejamos comprometidos dessa forma com Ele. Daniel não abriu mão do seu compromisso com Deus diante da provocação do decreto do rei. Ele poderia, por exemplo, se esconder, mas escolheu não se esconder. Ele poderia muito bem não abrir a janela da sua casa para que não fosse visto orando, mas ele manteve a sua janela aberta e qualquer um poderia vê-lo de joelhos, orando ao seu Deus. Meus amados, o nosso compromisso com Deus tem nos levado a manter a nossa integridade em todos os aspectos da vida, não apenas em alguns. Às vezes a gente se orgulha de algumas coisas, mas a gente falha em outras. O nosso compromisso com Deus tem sido mantido apesar das pressões deste mundo. Lá no seu local de trabalho, quando você é pressionado a fazer alguma coisa errada, a fazer o que todo mundo faz, a fazer do jeito que todo mundo faz, nosso compromisso com Deus tem sido assumido diante das pessoas que estão ao nosso redor. Viva para a glória de Deus, fazendo diferença. Viva para a glória de Deus, mantendo o seu compromisso com o Senhor. Viva para a glória de Deus, mantendo também a sua comunhão com Deus, apesar dos problemas da vida. O problema que Daniel teve que enfrentar não o afastou da oração, não impediu que ele dobrasse o seu joelho. Vá comigo ao verso 10. Versos 10 e 11 nos dizem que quando Daniel soube que este documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e encontraram orando, fazendo súplicas diante do seu Deus. Meus amados, essa expressão aqui do verso 11 para mim é muito importante, porque os inimigos de Daniel o encontraram de joelhos, o encontraram em conferência com o Eterno, o encontraram buscando a Deus. As pessoas têm nos encontrado orando.
O seu filho tem encontrado você de joelhos dentro da sua casa? As pessoas que convivem com você conseguem perceber que você é um homem de oração, que você é uma mulher de oração. Você tem sido encontrado de joelhos. Isso me faz lembrar de Paul Yang-Shu, homem de Deus na Coreia, pastor da igreja do Evangelho Pleno na Coreia, simplesmente a maior igreja evangélica do mundo. Em certa ocasião, ele estava no seu gabinete pela manhã, o telefone tocou, sua secretária atendeu, e um homem disse: eu gostaria de falar com o pastor Shu. E a secretária disse: eu sinto muito, mas ele está orando. Ok, eu ligo mais tarde. E ele ligou mais tarde, talvez uma meia hora depois. Posso falar com o pastor Shu? Eu sinto lhe dizer, mas ele continua orando. Na terceira vez, ele conseguiu falar com o pastor Shu. Era simplesmente o presidente da Coreia do Sul. Mas aquele homem de Deus sabia que estava prostrado diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Estava em conferência com o eterno Deus. As pessoas têm nos encontrado de joelhos. Ou às vezes nos encontram falando, não com Deus, mas falando com as pessoas, inclusive coisas que a gente nem sabe. Falando dos outros e falando de coisas que nós não temos menor conhecimento pleno de falar, fazendo juízo temerário. De que forma as pessoas têm nos encontrado? Elas têm nos encontrado de joelhos, têm visto evidências de uma vida de oração. Porque não podemos continuar os mesmos depois dos encontros com Deus. Os nossos encontros com Deus transformam a nossa vida. Não podemos continuar os mesmos. Mas às vezes a gente vê a vida passando e nós nos acostumamos a uma vida meramente religiosa, quando Deus tem muito mais para nós. E Ele espera que o experimentemos com muito mais profundidade do que temos experimentado até então. Dave Earley disse que o maior obstáculo para a oração é que normalmente estamos sobrecarregados, ocupados demais. Isso revela a falta de compreensão da natureza da oração. Porque quando achamos que estamos ocupados demais, nós não entendemos que a oração é justamente o que nos faz poupar tempo. A oração poupa tempo e esforço. A oração permite a Deus realizar coisas em períodos curtos de tempo, que nós não seríamos capazes de realizar sem Ele em meses ou anos de trabalho. A oração é um poupador poderoso de tempo. Quando finalmente entendemos essa verdade, aprendemos a dizer: estou ocupado demais para deixar de orar. Inclusive é título de um livro de Bill Hybels. Ocupado demais para deixar de orar. Martim Lutero, ele dizia que normalmente orava 2 horas por dia. Mas os dias em que ele estava ocupado demais, ele orava 3 horas. Ele não reduzia o seu tempo com Deus, ele aumentava. Já que eu estarei ocupado demais, eu preciso gastar mais tempo com meu Deus. Não apenas falando, mas sobretudo ouvindo. Sobretudo ouvindo. Ninguém chega ao fim da sua vida dizendo: passei tempo demais orando. Até porque orar é uma excelente preparação para o céu.
Se você não gasta tempo falando com seu Deus aqui, por que você pensa em ir para o céu? Você vai passar o tempo todo, a eternidade inteira, diante de Deus, falando com Ele, convivendo com Ele lá. Se você não tem prazer em ter tempo com Ele aqui, por que pensar em ir para lá? O céu será entediante para você. Será algo muito chato para você. Muito chato. A oração é a nossa maior arma espiritual. Devemos orar não somente não somente para não perdermos terreno, mas para ganharmos terreno. Com as nossas forças não seremos capazes de sobrepujar o inimigo, mas quando oramos, caminhamos em poder. Então, se queremos viver para a glória de Deus, precisamos manter a nossa comunhão com Deus, apesar dos problemas, apesar das lutas e provações que tenhamos de enfrentar. Meus amados, Deus não tirou, como disse certo homem de Deus, Deus não tirou a cova da vida de Daniel, mas tirou Daniel da cova. Deus permitiu aquela provação para que, primeiramente, ele fosse glorificado. Ele fosse glorificado. E, em segundo lugar, para que o seu servo fosse aperfeiçoado. Porque Deus usa as nossas provações para nos aperfeiçoar. Ele usa primeiramente para a sua glória e depois para o nosso aperfeiçoamento. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, nos diz que Ele mesmo, depois de havermos sofrido por um pouco, nos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Somos aperfeiçoados por Deus por meio dos problemas, por meio das adversidades. E seremos instrumentos para a glória de Deus. É interessante a gente perceber o quanto Dario percebia evidências do relacionamento de Daniel com Deus. No verso 16 ele disse: Daniel, você está indo para essa cova cheia de leões, que o teu Deus te livre. Eu tentei livrar você. Eu tentei anular esse decreto, eu tentei fazer tudo o que estava ao meu alcance, mas eu não consegui. Então, que o teu Deus te livre. E no verso 20, o rei chega depois de uma noite em jejum, triste, abatido: Daniel, porventura o teu Deus foi capaz de livrar-te? Sim, rei, ele mandou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Ele mandou o seu anjo e me livrou. Então, deixe-me fazer um novo decreto, que todos os povos da terra temam e tremam diante do Deus de Daniel, que é o Deus que salva, que livra, que opera maravilhas. Este homem conheceu a Deus por meio da vida, do testemunho, da fidelidade, do compromisso desse servo chamado Daniel. Que Deus use cada um de nós para a sua glória, na medida em que estivermos dispostos a fazer diferença com uma vida íntegra diante de todos, na medida em que mantivermos o nosso compromisso com Ele, na medida em que mantivermos os nossos joelhos dobrados diante dEle, em Sua presença. Apesar dos decretos, apesar das circunstâncias, das situações mais adversas que tenhamos que enfrentar. Os inimigos de Daniel o encontraram de joelhos. Eu quero convidar você, se você puder, para colocar-se de joelhos, para orarmos ao Senhor neste instante.